Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei agulha de número 3,5. Gostei bastante do resultado, espero que vocês também gostem. Ele ficou pesando 490 gramas. E ficou medindo na largura 47 centímetros. E no comprimento de uma ponta a outra ele ficou com 1,3 m. Eu vou mostrar para vocês ele nesta ponta, para vocês verem como ele é simples, é fácil de fazer e eu gostei bastante do resultado. Me digam se eu não tenho razão. Ele é bem fácil de fazer, não tem complicação nenhuma e eu gostei bastante do resultado. Eu fiz esse caminho de mesa um pouco mais largo, porque vocês têm me pedido para fazer caminhos de mesa largo. Então, observem que ficou aqui os 3 dedos de cada lado na minha mesa. Minha mesa é pequena. Eu fiz aqui nas laterais uma carreira de pontos baixos e nesta ponta e na outra eu fiz esta carreira de pontos altos tombados. Aqui no meio são um quadradinho que é este nosso ponto rede e estes pontos altos. Não é difícil, é fácil de fazer. Em uma tarde eu fiz. Tenho certeza que com vocês será da mesma forma. E eu gostei bastante do resultado. Falem para mim o que vocês acharam. Tendo passado todas as informações, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todas, para todas as vezes que eu postar um vídeo no YouTube indicar para vocês e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. A minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito isto, vamos fazer agora num total de 76 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 76 correntes. Feita as nossas 76 correntes, eu vou marcar aqui na última corrente que eu fiz, vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos lá naquela corrente onde nós marcamos e vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque as correntes já servem como um ponto alto. Na próxima corrente, ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. Então, esta carreira, nós vamos fazer a carreira toda de pontos altos. Por toda a nossa corrente de base, para cada corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na agulha, entrar aqui na nossa corrente, laçar o nosso barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Vamos laçar o nosso barbante, tirar 2 argolas e, por fim, as últimas 2, ficando assim apenas com uma argola. Então, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final da minha corrente e já volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Terminei aqui a minha primeira carreira. Nós ficamos aqui num total de 77 pontos altos, porque nós fizemos 76 correntes, então, para cada corrente de base, nós fizemos um ponto alto, e as nossas 4 correntes que nós fizemos aqui para subir, é o nosso primeiro ponto alto, então, nós ficamos num total de 77 pontos altos. Vamos para a nossa próxima carreira.
Vou subir aqui com 2 correntes. Porque eu vou fazer somente 2 correntes, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for mais alto, pode sim colocar 3 correntes. Para mim, as 2 é o suficiente. Eu vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar mais 5 pontos altos. Então, vou copiar 1, 2, 3, 4... e 5 pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 6 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Feito isto, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vamos fazer 1 ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, fazer 1 ponto alto. Então, aqui nós vamos fazer uma carreira de quadrados, uma carreira desse ponto rede. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, fazer 1 ponto alto. Então, nós vamos fazer essa carreira de quadrados, de ponto rede, até o final dessa nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago para nós continuarmos o nosso trabalho. Então, eu fiz aqui a minha carreira de ponto rede, a carreira de quadrados, até que sobre aqui 6 pontos altos. Em uma ponta, lá no começo, nós copiamos 6 pontos altos. Então, aqui nesta outra ponta também ficarão 6 pontos altos. Então, nós vamos levar estes 6 pontos altos em uma ponta e na outra até o final do nosso caminho de mesa. Então, nós já fizemos aqui o nosso primeiro ponto alto, segundo, terceiro, quarto, quinto. E o sexto ponto alto é aqui na nossa segunda corrente, que nós fizemos para subir. Então, aqui eu fiquei também com 6 pontos altos. Então, nós teremos 6 pontos altos em uma ponta e na outra. E estes 6 pontos altos nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa. Nessa nossa segunda carreira, eu fiquei no total de 22 quadrados. Então, fiz aqui os 6 pontos altos em uma ponta, 6 pontos altos na outra. E aqui neste meio, nós ficamos com 22 quadrados. Vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os outros 5 pontos altos. Como eu falei, até o final do nosso caminho de mesa, nós iremos copiar os 6 pontos altos em uma ponta e os 6 pontos altos na outra. Então, eu vou copiar aqui estes 6 pontos altos e já volto. Então, eu copiei aqui os meus 6 pontos altos nesta ponta. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto rede, mais uma carreira de quadrados. Somente copiar os quadrados da carreira anterior. Então, nós vamos ficar aqui neste início com duas carreiras de ponto rede, 2 carreiras de quadrados. Então, somente vamos copiar os quadrados da carreira anterior. Vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. Copiamos aqui o segundo quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as 2 correntes de base, copiar o ponto alto. Ficamos aqui com 3 quadrados. Então, nós só vamos copiar os quadrados até o final da nossa carreira. Nós vamos fazer mais uma carreira de ponto rede. Então, aqui, como eu já havia falado, eu somente copiei mais uma carreira de ponto rede, mais uma carreira de quadrado. Então, aqui no início, ficamos com 2 carreiras de ponto rede. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os outros 5 pontos altos, que no final, vamos ficar com 6 pontos altos. Então, aqui eu copiei os 6 pontos altos, 5 pontos altos, mais a corrente que fizemos para subir, ficou no total de 6 pontos altos. Agora, eu vou copiar mais 10 quadrados. Então, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo, somente vamos copiar os quadrados da carreira anterior. Fazer 2 correntes, pular as correntes de base e no próximo ponto alto, copiar o nosso ponto alto. Então, nós vamos fazer assim, aqui nós fizemos 2 quadrados, vamos fazer num total de 10 quadrados. Então, aqui eu copiei
os 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Agora, nós vamos fechar os dois próximos quadrados. Então, são duas correntes, nós vamos fazer aqui 2 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente de base. Copiar o nosso próximo ponto alto. Então, fechamos aqui um quadrado. Vamos fechar mais um quadrado. Então, vamos fazer aqui nessas correntes 2 pontos altos, porque são duas correntes. E copiar o nosso próximo ponto alto. Então, nós fechamos aqui 2 quadrados. Feito isto, aqui vai sobrar 10 quadrados. Nós só vamos copiar os 10 quadrados deste lado também. Da mesma forma que fizemos 10 quadrados de um lado, vamos fazer do outro. Então, encerramos aqui mais uma carreira. Eu copiei os 6 pontos altos em uma ponta e os 6 pontos altos na outra. Aqui neste meio, eu copiei 10 quadrados, fechei 2 e copiei mais 10 deste lado. Então, a mesma quantidade de quadrados até o final do nosso trabalho que tiver deste lado, vai ter deste. O nosso trabalho, o nosso gráfico será aqui neste meio. Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os pontos altos. Então, copiei aqui os meus 6 pontos altos. Agora, na carreira anterior, nós tínhamos feito aqui 10 quadrados. Agora, nós vamos copiar apenas 9 quadrados. Da mesma forma, somente copiar o que fizemos na carreira anterior. Porém, nesta carreira, nós fizemos 10 quadrados. Agora, nós vamos fazer apenas 9 quadrados. Então, copiamos aqui 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Agora, vamos fechar este último quadrado, o quadrado próximo aos pontos altos. Então, nós vamos fechar este quadrado. Da mesma forma, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. Chegando nos pontos altos, vamos copiar os nossos pontos altos. Somente copiar, fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Vamos copiar aqui os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, copiamos aqui os nossos pontos altos já existentes. Chegamos no primeiro quadrado após os pontos altos. Também vamos fechar este quadrado. Então, nós vamos fechar um quadrado antes dos pontos altos, copiar os pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos. Ficou desta forma. Feito isto, vamos copiar os quadrados restantes, que também serão 9 quadrados. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos os 6 pontos altos. Na carreira anterior, eram 10 quadrados. Aqui, nós copiamos apenas 9 quadrados. Fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos, fechamos um quadrado após os pontos altos. Copiamos os 9 quadrados e os 6 pontos altos. Agora, novamente, nós vamos copiar os pontos altos. E aqui, ao invés dos 9 quadrados, nós vamos copiar 8 quadrados. Fechar este quadrado, um quadrado anterior aos pontos altos, copiar os pontos altos, fechar um quadrado após os pontos altos, copiar os 8 quadrados e os 6 pontos altos. Então, eu copiei aqui os 6 pontos altos, agora eu vou copiar 8 quadrados. Ao invés de 9, que nós temos nesta carreira, eu vou diminuir um quadrado. Então, eu vou copiar 8 quadrados. Então, eu copiei aqui os 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Vamos fechar este quadrado anterior aos pontos altos. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos. E copiar os pontos altos já existentes. Então, vamos fechar um quadrado anterior aos pontos altos, copiar os pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos. Então, eu copiei aqui os pontos altos já existentes. Agora, eu vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar o ponto alto. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos já existente, copiei os pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Agora, eu vou copiar os quadrados restantes e os 6 últimos pontos altos.
Então, essa nossa carreira ficou desta forma. Copiamos os pontos altos, copiamos aqui 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos o quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos, fechamos um quadrado após os pontos altos. Copiamos os 8 quadrados deste lado e os pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, nós vamos novamente fechar um quadrado anterior aos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. Porém, nós vamos abrir 2 quadrados aqui neste meio. Então, onde estão esses 2 quadrados fechados, nesta feita, nós vamos abrir eles aqui neste meio. Então, copiamos aqui os pontos altos e nesta feita ficamos com 7 quadrados. Copiamos apenas 7 quadrados. Chegamos aqui no quadrado anterior aos pontos altos, este quadrado nós vamos fechá-lo. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos. Feito isto, vamos copiar o nosso próximo ponto alto. Então, fechamos aqui o nosso quadrado anterior aos pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto, copiando o primeiro ponto alto da carreira anterior. Agora, eu vou fazer aqui mais 6 pontos altos, que com este ponto alto aqui, ficarão 7 pontos altos. Então, fizemos 1, vamos fazer 2, 3, 4, vamos fazer num total de 7 pontos altos. Então, eu copiei aqui 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou abrir aqui estes 2 quadrados que nós fechamos aqui. Então, eu vou abri-lo aqui. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o nosso terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nós abrimos aqui 2 quadrados. Esses 2 quadrados que nós fechamos aqui, nós abrimos ele aqui em cima agora. Então, aqui, novamente, vão ficar 7 pontos altos. Com este aqui, vão ficar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou copiar estes 6 pontos altos, com este vão ficar 7. Fechar este quadrado, copiar os quadrados restantes e os pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Eu copiei aqui os pontos altos, copiei esses quadrados aqui do início, fechei este quadrado anterior aos pontos altos. Copiei aqui 7 pontos altos no total, contando deste primeiro ponto alto, fiz este primeiro ponto alto, mais 6, um total de 7. Abri aqui os 2 quadrados. Os 2 quadrados que nós fechamos aqui, eu abri aqui em cima agora, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, no terceiro, fiz um ponto alto. 2 correntes, pulei 2 pontos altos, no terceiro, fiz um ponto alto. Copiei aqui 7 pontos altos, fechei o próximo quadrado, copiei os quadrados restantes e os pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Vamos para a nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, nós vamos fechar este quadrado e este. E copiar os pontos altos e abrir mais 2 quadrados aqui. Neste meio, agora, nós temos 2. Nós vamos ficar nessa próxima carreira com 4. Vamos abrir mais um aqui deste lado e mais um deste lado. Então, assim fizemos. Copiamos aqui os pontos altos do início e 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Chegamos aqui no quadrado anterior aos pontos altos, vamos fechar este quadrado. Então, vamos fechar este quadrado anterior aos pontos altos. Copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, nós fechamos um quadrado anterior aos pontos altos. Agora, nós vamos copiar alguns pontos altos até que sobre aqui para nós 3 pontos altos. Então, eu vou adiantar até aqui e já volto para nós abrirmos um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, eu fechei aqui este quadrado e copiei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Feito isto, nos restou aqui 3 pontos altos. Eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri aqui mais um quadrado. Vou copiar os 2 quadrados já existentes. Então, eu vou somente copiar os quadrados da carreira anterior. Copiamos um, vamos copiar o segundo. Feito isso, copiamos os 2 quadrados, agora vamos abrir mais um quadrado aqui deste lado. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto.
Então, aqui nós ficamos um total de 4 quadrados. Abrimos um quadrado deste lado e um quadrado deste. Vamos copiar os pontos altos existentes, fechar este quadrado, copiar os quadrados existentes e os últimos pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Copiamos os pontos altos, os quadrados, fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, copiamos aqui os pontos altos do início, deixando aqui 3 pontos altos para abrirmos mais um quadrado. Fizemos 2 correntes, pulamos 2 pontos altos, copiamos o terceiro. Copiamos o quadrado, os quadrados já existentes. Abrimos mais um quadrado deste lado. Fizemos 2 correntes, pulamos 2 pontos altos, copiamos o terceiro. Copiamos os pontos altos, fechamos o próximo quadrado, copiamos os quadrados e os pontos altos. A nossa próxima carreira, novamente, nós vamos copiar os pontos altos, os quadrados aqui do início, fechar este quadrado anterior aos pontos altos, copiar estes pontos altos aqui, até que sobre aqui para nós 3 pontos altos. Nós vamos abrir mais um quadrado aqui, copiar os quadrados já existentes, abrir mais um quadrado, copiar os pontos altos, fechar este quadrado, copiar os quadrados e os últimos pontos altos. Como é repetição, eu vou fazer essa carreira e já trago ela pronta para vocês. Então, assim ficou essa nossa carreira. Copiamos os pontos altos do início, os quadrados, fechamos um quadrado anterior aos pontos altos, copiamos aqui os primeiros pontos altos, abrimos mais um quadrado aqui anterior aos quadrados já existentes. Copiamos os quadrados, abrimos um quadrado após os quadrados e copiamos os pontos altos, fechamos este quadrado, copiamos os quadrados e os pontos altos da ponta. Aqui neste meio, nesta primeira carreira que nós abrimos os quadrados, eram 2. Na segunda carreira, ficaram 4, porque a cada carreira nós fomos abrindo 2 quadrados. Agora, aqui nós estamos com 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta carreira de 6 quadrados abertos aqui no meio, nós vamos fazer 2 vezes. Então, já fizemos esta primeira carreira, vamos fazer mais uma, somente copiando o que fizemos nesta carreira, onde são pontos altos. Nós vamos copiar os pontos altos e nos quadrados, copiar os quadrados. Então, esta é a primeira, vamos fazer mais uma, da mesma forma que fizemos esta. Vão ficar 2 carreiras iguais aqui neste meio. Então, como eu havia dito, nós só íamos copiar a carreira anterior. Eu somente copiei, onde era um quadrado, nós copiamos os quadrados, e nos pontos altos eu copiei os pontos altos da carreira anterior. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos novamente fechar este quadrado, copiar os pontos altos, abrir um quadrado aqui no meio, antes dos pontos altos, copiar os quadrados já existentes, abrir um quadrado aqui deste lado, copiar os pontos altos e fechar este último quadrado. Nós vamos fazer da mesma forma que estávamos fazendo. Fechar um quadrado anterior aos pontos altos, abrir um quadrado aqui neste meio, copiar os quadrados, abrir um quadrado aqui, copiar os pontos altos e fechar este quadrado. Como é repetição, eu vou fazer mais esta carreira e trago ela pronta para vocês sanarem as dúvidas. Então, assim ficou esta nossa carreira. Fechamos o quadrado anterior aos pontos altos, copiamos os pontos altos, abrimos um quadrado aqui, abrimos outro quadrado aqui nesta ponta, copiamos os pontos altos e fechamos este quadrado. Aqui, agora, nós ficamos no total de 8 quadrados. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Agora, até aqui, nós fomos acrescentando os quadrados aqui neste meio. Agora, nós vamos diminuir estes quadrados. Então, a cada carreira, nós vamos diminuindo 2 quadrados. Isso quer dizer que nós vamos abrir os quadrados aqui nesta ponta, que aqui nós íamos fechando os quadrados. Agora, nós vamos abrir os quadrados aqui novamente. Então, nós vamos abrir quadrados aqui nesta ponta e fechar um quadrado aqui neste meio. Fechar este quadrado e abrir este quadrado. Aqui, nós fomos fechando os quadrados na ponta e abrindo os quadrados no meio. Agora, nós vamos abrindo os quadrados na ponta e fechando os quadrados do meio. Eu vou fazer uma carreira para vocês verem como que é. Então, assim ficou essa nossa carreira. Eu abri um quadrado aqui no início, copiei os pontos altos, fechei um quadrado aqui no meio, fechei um quadrado aqui no meio, copiei os pontos altos e abri um quadrado aqui nesta ponta.
Então, observem que aqui nós fomos fechando e abrindo os quadrados no meio. Agora, nós vamos fechando os quadrados. Agora, nós vamos abrindo os quadrados nas pontas e fechando quadrados no meio. Esta nossa carreira que nós fizemos é esta carreira aqui. Esta é esta. Esta carreira, nós fizemos duas. Da mesma forma, vamos fazer duas aqui para frente. Então, eu já fiz aqui uma, vou fazer mais uma da mesma forma, somente copiando, da mesma forma que fizemos estas duas carreiras, somente copiando o que fizemos na carreira anterior. Então, eu vou copiar mais uma carreira dessa. Então, assim eu fiz, somente copiei o que havia feito na carreira anterior. Agora, a cada carreira, nós vamos fazer o que fizemos aqui, porém, fechando o nosso trabalho. Agora, a cada carreira, nós vamos abrindo um quadrado aqui nesta ponta, abrindo um quadrado nesta e fechando um quadrado do meio. Até terminar com 2 quadrados e fazermos essas 3 carreiras da mesma forma. Nós vamos apenas inverter o que fizemos deste lado, vamos fazer do outro lado agora para fecharmos o nosso triângulo. Como é só repetição, eu vou adiantar esta parte e já trago para vocês verem que nós só vamos fazer o mesmo que fizemos deste lado, do outro lado, porém, invertendo a abertura dos quadrados e o fechamento dos quadrados no meio. Como eu havia dito que eu iria adiantar o trabalho e traria para vocês ver, foi o que eu fiz. Nós havíamos parado nessas 2 carreiras. Eu somente fui copiando as carreiras anterior, copiando nesta feita. Então, aqui nós fizemos essas 2 carreiras, são essas 2 carreiras. Depois, eu fiz esta carreira aqui. Em seguida, após as 2 carreiras, eu fiz esta carreira, que é esta carreira aqui que nós fizemos. Eu só fui invertendo a posição das carreiras. As carreiras daqui eu fui copiando lá, para fechar o nosso triângulo. Então, aqui eu preenchi os quadrados, eu fechei os quadrados nesta ponta e abri no meio. Daqui em diante, eu abri nas pontas e fechei no meio, até que ficasse apenas 2 quadrados, são esses 2 quadrados. Por fim, fechei com pontos altos, que é esta nossa carreira, e fiz mais essas 2 carreiras. Então, assim, nós encerramos o nosso triângulo. Este é o nosso trabalho. Nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa este gráfico. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto rede, que são esses pontos aqui. Esses quadrados. Eu vou fazer 3 carreiras destes quadrados. Após fazer as 3 carreiras dos quadrados, eu vou novamente copiar este gráfico. Feito este gráfico, eu vou fazer mais 3 carreiras de quadrados, que é o nosso ponto rede. Após, eu vou copiar novamente este gráfico. Então, até o final do nosso caminho de mesa, será este trabalho. Como é só repetição, eu vou adiantar o meu caminho de mesa. Quando estiver num comprimento que para mim for o suficiente, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira do nosso caminho de mesa. Então, eu vou adiantar o meu caminho de mesa, porque é só repetição. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto rede. Após, eu vou copiar este gráfico. Feito o gráfico, eu vou novamente fazer mais 3 carreiras de ponto rede. Então, eu vou adiantar e já trago para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Então, eu já adiantei num comprimento que para mim é o suficiente e trouxe para nós fazermos a finalização do nosso caminho de mesa. Então, este é o nosso gráfico, foi o que nós fizemos no nosso vídeo. Aqui, eu fiz as 3 carreiras de ponto rede, as 3 carreiras de quadrado. Feito isto, repeti novamente o nosso gráfico. Somente copiei o que havia feito lá no início. Feito isto, novamente, fiz mais 3 carreiras de ponto rede. Assim, eu fiz até o comprimento desejado. Aqui neste final, eu fiz apenas duas carreiras de ponto rede. Por quê? Porque nós iniciamos apenas com 2 carreiras de ponto rede. Então, eu finalizei lá com 2 carreiras de ponto rede destes quadrados.
A nossa última carreira lá será uma carreira de pontos altos, porque nós iniciamos com uma carreira de pontos altos. Então, a nossa última carreira nessa etapa será uma carreira de pontos altos. Então, esta é a minha última carreira nessa etapa. Nas correntes, são duas correntes, nós vamos colocar 2 pontos altos. No ponto alto, copiar o ponto alto. E onde é ponto alto, apenas copiar os pontos altos. Fizemos aqui a nossa última carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, em cada espaço aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Em cada espaço, eu vou fazer somente 2 pontos baixos. Nas laterais, será uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, eu vou fazer assim nas duas laterais, em cada espaço, 2 pontos baixos. Vou adiantar o meu caminho de mesa. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque aqui a nossa última carreira será diferente. Então, eu vou adiantar e já trago para nós fazermos a última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu fiz aqui na lateral a minha carreira de pontos baixos. Para cada espaço, 2 pontos baixos. Chegamos nos pontos altos. Nos pontos altos, nós vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui no mesmo espaço, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Ficamos no total de 3 pontos altos, porque a nossa corrente já serve como ponto alto. Vamos contar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo ponto alto, vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Ficamos no total de 3 pontos altos. Feito isto, vamos contar 3 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, fazer um ponto baixíssimo. Fizemos mais 3 pontos altos tombados. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Eu vou adiantar e finalizar e trazer o trabalho pronto para vocês. Como prometido, eu já encerrei a minha carreira de pontos altos tombados e trouxe aqui para finalizarmos a nossa aula de hoje. Nas laterais eu fiz a carreira de pontos baixos e aqui nas duas pontas esta carreira de pontos altos tombados. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!